Olá, queridos! Bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Aprenda Mais. E nessa semana nós estamos entendendo o papel da tricotomia no homem. Eu sou o pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Deixa eu te lembrar, para você não esquecer, se inscreve no nosso canal, compartilha esse canal e este vídeo com outras pessoas para que possa também ser um instrumento poderoso do Senhor nestas vidas. Quando você é inscrito, cada vídeo que é postado, você recebe uma notificação e pode ter acesso em primeiríssima mão. No primeiro episódio, nós fizemos uma introdução sobre a tricotomia humana, falamos sobre o corpo. No segundo episódio, explicamos sobre o espírito e hoje vamos falar sobre o papel da alma nas nossas vidas. Este certamente é o ponto mais polêmico, porque existe uma gigante confusão no entendimento e na definição do que é a alma. A alma é considerada a sede das emoções, trabalhando no campo da mente humana, ao trazer sensações emotivas de alegria, de prazer, de tristeza. Mas pela Bíblia, o que significa alma? No Novo Testamento, esse termo alma é psique, que se traduz como a parte invisível do ser humano. Já no Antigo Testamento, na língua hebraica, o termo é nefesh, que possui vários significados de acordo com o conceito que ele é aplicado. E falando sobre conceitos, vamos ver quais as abordagens a Bíblia traz sobre a alma. A primeira delas, a Bíblia fala sobre a alma eterna, que é uma dádiva de Deus, criada pelo Senhor, dada ali em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando ele soprou no homem o fôlego da vida e a partir daí o homem foi feito alma vivente. Em Mateus capítulo 10, verso 28, nós vemos que o corpo e a alma serão jogados no lago de fogo. E não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Além de alma eterna, a Bíblia traz uma definição de alma biológica. Todo ser vivo possui uma alma biológica. E o homem não poderia fugir a essa regra. Essa alma biológica diz respeito às emoções em todo o sentido científico. Segundo Levíticos 17, verso 13 e 14, a alma do animal está no sangue, porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Você vê que essa alma biológica faz uma menção à própria vida do ser humano. A Bíblia ainda trata a alma como um sentimento. É o termo utilizado, por exemplo, no Salmo 35, verso 9, em que diz que a minha alma se alegra no Senhor. Esse sentimento pode ser de alegria, de tristeza. Destas três categorias, eterna, biológica e sentimental, sem dúvida, a Bíblia fala mais sobre a alma eterna. No entanto, a palavra do Senhor nos declara que aquela alma que pecar, esta morrerá. E a morte eterna não tem cura. Por isso, isso serve de um alerta para nós nos dias de hoje. A alma é o tribunal da consciência do homem e ninguém escapa da acusação ou da inocência dela. Nós podemos observar na Bíblia que esta alma eterna tem pelo menos três faculdades. Quando a gente fala de faculdade, a gente quer dizer função. A primeira faculdade é a função da mente, do intelecto. A mente, que é a sede das nossas emoções, sem dúvida, é a parte mais importante da alma. Se a nossa mente for obscura, nós jamais conseguiremos chegar verdadeiramente ao pleno conhecimento da verdade. A nossa mente precisa ser renovada para experimentar e entender a vontade de Deus, que é revelada através do Espírito, como nós vimos no episódio 2. Provérbios capítulo 19, verso 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Veja essa advertência do provérbio dizendo que a alma precisa do conhecimento. Lamentações capítulo 3, verso 20. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Veja que a alma traz uma lembrança, e essa lembrança produz um efeito no ser humano. E nesse exemplo, fez com que o corpo ficasse abatido. Provérbios capítulo 3, verso 21 e 22. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos,
guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o seu pescoço. Veja que a verdadeira sabedoria e o conhecimento, eles produzem vida para a alma. Além da mente e do intelecto, uma função importantíssima da alma é a vontade. A vontade é a sede das nossas decisões e é um instrumento para que possamos decidir acerca de alguma coisa que façamos. Queremos ou não queremos? Podemos ou não podemos? Devemos ou não? Se a alma do homem não tivesse essa vontade, o homem seria um ser totalmente manipulado, um boneco. E não foi assim que o Senhor nos fez. É a vontade do homem que decide se ele serve a Deus ou se ele comete pecado. É a nossa alma que está com o poder da escolha. Salmo 27, verso 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Veja o salmista falando de uma vontade. Jó capítulo 7, verso 15. Assim, a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Outro exemplo de vontade, de escolha, em que a alma é responsável por determinar qual é o papel que o corpo vai efetuar. Além do intelecto e da vontade, nós precisamos destacar essa terceira faculdade, que é a faculdade da emoção. A emoção é a sede dos nossos sentimentos. É uma parte importantíssima da experiência humana. As emoções dão cor e brilho, sentido à nossa vida. Todavia, jamais deveremos deixar ser guiados pelas nossas emoções. Didaticamente, nós podemos dividir essas emoções em 3 momentos. Emoções de afeição. 1 Samuel 18:1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Você vê essa faculdade da emoção na vida do homem, trazendo uma afeição, um amor, um carinho, um respeito, tanto para Deus quanto para o ser humano. Além da emoção por afeição, nós temos a emoção por desejo. Deuteronômio capítulo 14, verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejas da tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, tudo o que pedir a sua alma, comeu ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Você vê essa faculdade da emoção, do desejo, expressando uma vontade sobre a alma. Algo que a alma deseja, que precisa ser satisfeita para matar, saciar um desejo. Além da afeição e do desejo, as emoções trabalham no campo do sentimento e da percepção. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Você vê nesses 2 versículos a percepção, o sentimento em que a alma esboçou para o corpo, fazendo com que o comportamento do homem refletisse a emoção que ele estava sentindo. A alma é a representação de quem verdadeiramente nós somos. Nós queremos, com esse breve estudo, trazer um discernimento sobre corpo e alma e espírito sobre a sua vida. Com os textos que nós apresentamos, deixamos claro sobre a tricotomia humana: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material e a parte perecível do ser humano, que cessa, deixa de existir com o fenômeno da morte. O corpo veio da terra e para a terra voltará. O corpo nos dá consciência deste mundo. A alma é o princípio da vida. É com ela que se relaciona o nosso intelecto, nossa personalidade, nossa vontade, nossos desejos. Já o espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa e imortal.
Embora receba impressões do corpo e da alma, sobretudo é capaz de receber o conhecimento diretamente de Deus e de nos manter em plena comunhão espiritual com o Senhor, manifestando assim, na alma e no corpo, a nossa personalidade. O Espírito nos dá uma consciência de quem é Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Veja essa advertência de Paulo, que mantenhamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santificados inteiramente, conservado irrepreensível para a volta, para o encontro, para o momento que teremos de eterna comunhão com o nosso Senhor Jesus. Receba a palavra de Deus no seu espírito. A sua alma vai entender que as suas vontades e emoções precisam servir a Deus. E o seu corpo vai manifestar aqui na terra uma vida à imagem e à semelhança do Senhor. A equipe Aprenda Mais espera ter contribuído com o conhecimento acerca desta temática que por vezes parece tão complicada, mas que a própria Bíblia descomplica. Se você tem dúvida do que ocorre com o corpo, a alma e o espírito depois da morte, vai lá agora e assiste a temporada 21 do Aprenda Mais, em que com riqueza de detalhes nós continuamos abordando esse assunto depois da morte. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas. Compartilhe, curta, comente e que o Senhor te abençoe.